Além dos sistemas principais de determinação do sexo que eu já descrevi, tem alguns outros, moçada, que são um pouco mais esquisitos, né? Um pouco mais estranhos, né? Daí a gente conversa um pouquinho sobre esses outros, como é o caso, por exemplo, do balanço sexual. O balanço sexual, ele acontece lá em moscas drosófilas. Na verdade, então, o sistema que determina lá como funciona a definição do sexo na mosca drosófila não é o sistema XY, simplesmente como eu defini. Na verdade, ele é um pouquinho mais complicado do que isso. Ele tem a ver com a medida chamada de índice sexual, onde o índice sexual ele vai ser o número de cromossomos X dividido pelo número de conjuntos de autossomos. Ora, moçada, novamente a gente lembra para vocês que autossomos são os cromossomos somáticos, aqueles que não determinam o sexo. E de maneira geral, moçada, nós vamos sempre ter dois conjuntos de autossomos, né? É aquela história que você pega, por exemplo, na espécie humana, primeiro par de cromossomos tem 2 cromossomos, segundo par tem 2, terceiro par tem 2, reticências. 22º tem 2, 23º tem 2. Quando a gente fala, moçada, em conjuntos, estamos falando de genomas, né? Eu lembro para vocês que um genoma ele é um conjunto haploide de cromossomos, e quando eu trabalho com uma célula 2N com a célula diploide, ela vai apresentar 2 genomas aqui na parada. Sendo, gente, que nesse caso, considerando que o par de cromossomos de número 23 é o par de cromossomos sexuais, os demais pares de cromossomos são os cromossomos somáticos, né? Sexuais ou alossomos, somáticos ou autossomos. A princípio você tem um conjunto, 2 conjuntos de autossomos. Daí, como é que funciona a medida do índice sexual? No primeiro momento, né, moçada? A determinação do sexo é pelo sistema XY, de maneira, por exemplo, que quando o indivíduo ele é XX, a gente tem lá que ele é uma fêmea, o índice sexual das fêmeas, número de cromossomos X, 1, 2 cromossomos X. O número de conjuntos de autossomos, ora, você tem lá 2 genomas numa célula diploide, um conjunto de autossomos, 2 conjuntos de autossomos, e nas fêmeas, um índice sexual, ele é 1. No caso, gente, dos machos, XY, a princípio o sistema seria o XY, o índice sexual vai ser número de cromossomos X nos machos, somente 1, número de conjuntos de autossomos, 2, nesse caso, 0,5. Entretanto, gente, XX, índice sexual 1, XY, índice sexual 0,5, para definir fêmeas ou machos, é o mais comum, mas não é só o que pode acontecer. Pode acontecer anomalias cromossômicas. Daí, por exemplo, gente, qual seria o sexo lá, no caso das moscas drosófilas, de um indivíduo que ele apresente, por exemplo, lá, a constituição cromossômica X0? Calculando, gente, o índice sexual nesse caso. Ora, índice sexual, número de cromossomos X, 1. Número de conjuntos de autossomos, a princípio, 2. O que vai dar, então, 0,5. O que quer dizer 0,5 vai ser um macho. Interessante, né? Que na espécie humana, alguém X0 tem lá síndrome de Turner, na espécie humana é fêmea, né? Na espécie humana X0, síndrome de Turner é fêmea. Mas nessa mosca aqui, você tem que, como índice sexual, ele foi de 0,5, nesse caso, vai se tratar de um indivíduo do sexo masculino. Se o índice sexual 1, nesse caso lá, vai ser do sexo feminino aqui. Sendo que, na verdade, a brincadeira é um pouco diferente, né? Toda vez que você tem lá, em relação às mosquinhas drosófilas, que o índice sexual ele vai ser igual a 1,0
trata-se de uma fêmea. Maior do que 1,0, falaremos em superfêmeas. Igual a 0,5 será um macho. Menor do que 0,5, falaremos em supermachos. E se o índice sexual tiver entre 0,5 e 1,0, falaremos, moçada, no intersexo. Então, em moscas drosófilas, nós temos várias possibilidades. Então, volto a dizer, calculando o índice sexual, número de cromossomo X, sobre o número de conjuntos de autossomos, a princípio XX, fêmea, é 1, XY, macho, vai ser 0,5. Daí, se o índice sexual ele é igual a 1, fêmea, igual a 0,5, macho, maior que 1, superfêmea, menor que 0,5, supermacho, e se ele tiver entre 0,5 e 1, falaremos do intersexo, uma mosca que terá características intermediárias entre o macho e a fêmea. A gente também tem um sistema de determinação do sexo, que é o sistema ambiental. Como assim? Que o ambiente onde o indivíduo se desenvolve determina qual é o sexo dele. É o que acontece, por exemplo, em relação às tartarugas marinhas. Onde, moçada, nas tartarugas marinhas, o fator que vai determinar o sexo dos filhotes é a temperatura de onde o ovo é colocado. Ora, todo mundo já viu lá documentários mostrando lá a tartaruga marinha saindo da água, indo lá para a areia, abrindo um buraco, botando lá os ovinhos dela na areia e enterrando. Aí um belo dia, né, os ovinhos abrem, a tartaruguinha sai da areia e vai lá se arrastando até o mar. Pois, gente, dependendo lá da profundidade da areia onde o ovo é colocado, você vai ter que vai originar um macho ou uma fêmea. Os ovinhos que estão colocados em ambientes mais superficiais estão submetidos a temperaturas mais elevadas e acabam originando fêmeas. Os que estão em áreas mais profundas da areia estarão com temperaturas menores e, nesse caso, serão machos. O que acontece na tartaruga é que tem uma enzima que estimula a produção de testículos. Quando a temperatura ela é muito elevada, essa enzima desnatura e acaba originando uma fêmea. Quando a temperatura é menor, a enzima não desnatura, forma testículos, acaba originando um macho. Notem bem que a profundidade da areia, né? Então, quando a tartaruga marinha coloca os ovos na areia, os ovos que estão mais em cima, que pegam mais sol, com a temperatura maior, originarão uma fêmea. Os ovos que estão na areia mais profunda, com a temperatura menor, originarão machos. Com os fenômenos de aquecimento global, gente, várias espécies estão na fila aí de extinção e tartarugas marinhas estão entre as mais vulneráveis. Por quê? Porque quanto mais quente for o planeta, maior a temperatura, maior o nascimento de fêmeas e menor o nascimento de machos. Qual é o problema disso? Qual é o problema? É que se você chega uma hora onde só tem fêmea e não tem macho, se não tiver macho para pegar as fêmeas, como é que vai ter filhote? Se você de repente tiver uma desproporção muito grande, não vai ter macho para pegar as fêmeas, não vai nascer filhote. Tem que ter o número de machos e o número de fêmeas, tem que ser equilibrado. Mas com o aquecimento global, quanto mais quente o planeta, mais vai ter o nascimento de fêmeas de tartarugas marinhas, menos de machos. Sem machos para pegar as fêmeas, não tem reprodução. Isso aí então implica num risco aumentado de extinção para as tartarugas marinhas.